bem-vindos ao quadro Doutora Giana com Responde. Feliz ano novo para vocês que estão aí nos assistindo em casa. Como sempre, ano novo, mas a companheira continua a velha de sempre, a Ju Domingues. Tudo bem com você, Ju? Tudo bem, é isso aí. E estamos nesse período de volta às férias, né? Que não acaba as férias, nunca acaba, já estamos precisando. E aí, agora é a vez dos professores entrarem em curto-circuito, né, não, Ju? Graças a Deus. E o tema de hoje, né, doutora Giana Kuhn, seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Seja bem-vinda. Depois de muitos meses, a gente conseguiu conciliar a agenda para o Dr. Rafael, nosso psiquiatra, conseguir falar aqui com a nossa audiência, que eu acho que vai ser muito legal falar dos conflitos e dilemas e das dores aí da maternidade atípica, que é o nosso público maior, mas também aproveitar que o Dr. Rafael tem muita experiência no público autista e no tratamento de depressão, de ansiedade aí, para tirar todas essas dúvidas. Com certeza vai ser um bate-papo bem legal. Eu queria que o Dr. Rafael começasse se apresentando para que o público conhecesse mais. A doutora Giana o pessoal já conhece, né? Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael, sou psiquiatra forense também, além de psiquiatra generalista. Atendo bastante criança, adolescente nos meus consultórios, inclusive já com a doutora Giana também, já tenho alguns pacientinhos. E fui secretário deslocado do CRM na Secretaria de Administração Penitenciária, faço bastante perícia, trabalho bastante aí no Juizado Especial Federal, com perícias também, LOAS, BPC e outras coisas mais, assim. Mas eu clinico bastante e faço bastante perícia. Quanta coisa, hein, Ju? A Bruna é especialista aí, ó. Verdade, eu fiquei até com Sabe medo tudo aqui. isso. Agora vai tirar todas as dúvidas de Perícia, essas coisas? relatórios, perícias e burocracias. Sou Um assunto que a gente nem tinha pensado, né? Mas verdade, que não veio olha... à tona, né? Mas pra gente poder começar, doutor Rafael, vamos ali no ponto que eu acho que choca muitas as mães. Muitas mães atípicas ou pais atípicos têm um preconceito muito grande em ter um atendimento, buscar esse primeiro atendimento com o médico psiquiatra. Muitos deles, eles criam uma coisa na cabeça que eu vou buscar ajuda, mas essa ajuda tá ali no meu psicólogo, tá ali no meu psicanalista, e nós sabemos que não é por aí, né, doutor? O doutor consegue explicar um pouco aí da importância do psiquiatra? É difícil a gente não falar disso e não passar pela questão do preconceito que a psiquiatria sofre, assim, né? Acho que é algo meio inerente à psiquiatria. Tô me sentindo mal, tô pensando, me indicaram um psiquiatra, falaram ali no pronto-socorro que o meu sintoma é emocional, que o meu sintoma é estresse. E aí a primeira coisa que já passa na cabeça, meu Deus, tô perdendo a minha sanidade, tô perdendo meu juízo, tô ficando louco, usando aí um termo pejorativo, né? Então, essa primeira barreira, acho que é o principal ponto que a gente precisa quebrar para o paciente melhorar a qualidade de vida dele, para a pessoa conseguir se sentir melhor, é vencer essa barreira do preconceito que existe muito. Existe na medicina em geral, assim, a gente encontra isso. Preciso procurar um clínico geral. Geralmente as pessoas postergam, quando o assunto é psiquiatria, isso fica muito mais intenso, assim, né? Porque envolve essa questão de sanidade, tô perdendo meu juízo, tô perdendo meu controle. Então é difícil a gente já conseguir vencer essa primeira barreira. Vencida essa primeira barreira, as coisas ficam muito mais fáceis, tá? Mas passar por essa defesa aí do psicológico, que é a negação, que é talvez o preconceito, é uma etapa bastante complicada e que às vezes faz com que os pacientes em geral, e principalmente as mães atípicas, aí, sofram por muito mais tempo e tem uma qualidade de vida bem menor. Com certeza. E eu falo isso também, doutor, porque assim, muitas pessoas quando eu falo, eu passo com o psiquiatra, elas, mas você não tem vergonha de falar? Mas, tipo assim, vergonha a gente não... às não vezes as pessoas forçar deixam no de passar tratamento. porque tá com vergonha do próximo. E esquece de se cuidar, porque tem vergonha de falar que passa com o psiquiatra. E quando elas veem eu falando abertamente, eu passo com o psiquiatra, nossa, mas você não tem vergonha do que as pessoas vão pensar? Mas a sociedade não vai trazer o que eu preciso. É difícil, doutor, as pessoas terem essa percepção, que é o óbvio. Sim,
Sim, é bastante. É porque os sintomas psiquiátricos, eles são muito hoje... é meu jeito de ser, minha personalidade, é a situação que eu tô vivendo, é estresse. Dá aquela sensação, assim, de, só resolver os problemas que estão na minha vida, que estão me atrapalhando, é só fazer um exercício, é só eu dormir melhor, que isso tudo vai passar, basta eu querer, basta me mexer. Então, os sintomas psiquiátricos, às vezes, eles se mascaram ali na personalidade da pessoa, no jeito da pessoa ser, a pessoa acaba achando que aquilo faz parte da vida dela, e que na verdade é um sintoma, né? E eu ouço muito isso no consultório, a partir do momento que a gente trata e que o paciente, a mãe atípica, outros pacientes melhoram. Nossa, doutor, melhorou muito minha qualidade de vida, eu tô me sentindo outra pessoa. Se eu soubesse, teria procurado ajuda antes, assim. Então, a psiquiatria hoje ela tá muito moderna. Claro, medicação, terapia, isso envolve... a pessoa precisa investir tempo, dinheiro nisso. Tem alguns efeitinhos colaterais, claro, como a gente sabe, algumas medicações, mas as medicações estão bem mais modernas, estão bem melhores aí no jeito de agir. Então, a maioria dos pacientes, a conclusão pós-tratamento, quando eles melhoram, é: nossa, ganhei muito em qualidade de vida, por que que eu não procurei antes ajuda? E o doutor entrou num assunto bem legal, que são os sintomas, né? Como que a mãe vai identificar esses sintomas de um cansaço normal da rotina e de um cansaço já emocional que caminha para uma depressão? As mães atípicas, como a gente vê aí na prática, elas estão numa função que é bem comum da gente ver na psiquiatria, que é o de cuidador integral, assim, né? Tá? Ou seja, elas não é um vínculo empregatício ali, assim, né, classicamente dito, mas é um trabalho que ela acaba tendo que fazer, que é cuidar ali do filho, cuidar da filha em tempo integral, sem pausa, sem descanso, 24 horas por dia. Isso, assim, independente de ser seu filho, ser seu pai, sua mãe, qualquer pessoa submetida a esse estresse continuamente, ou seja, como se estivesse no esquema de plantão todos os dias, 24 horas por dia, isso desgasta bastante. Isso, com o tempo, é um fator de risco bem importante para o surgimento ali, primeiro de um cansaço, às vezes ali de um esgotamento, que a gente, de maneira mais moderna, chama agora de burnout, e até quadros psiquiátricos no sentido depressão e ansiedade. Tá? Então, geralmente, como que é a evolução disso ali? A mãe atípica tá ali cuidando do filho, aí de repente começa a ficar, dorme, fica com a sensação que não descansa, começa ali a ter uma irritabilidade, começa ali a tratar todo mundo, inclusive o filho, a filha atípica, de maneira um pouco mais agressiva, irritada, começa a não se importar mais muito com as coisas, ou seja, ela vai passando ali de um cansaço que normalmente desapareceria com uma boa noite de sono, com um final de semana ali, com uma atividade de lazer que ela teria, isso passa a não melhorar mais, ela passa a ficar esgotada 100% do tempo, passa a ficar irritada, passa a ficar com alguns pensamentos negativos do tipo, só estou enxugando gelo, nada do que eu faço serve para melhorar nada, eu não estou vendo progresso, eu não estou vendo melhora. Então, aí, quando ela começa a ter esses questionamentos e não conseguir mais se sentir descansada, ou ela vai estar num quadro de burnout, ou ela vai estar abrindo ali um quadro depressivo ansioso. Nossa, eu... Já me identifiquei, né? A gente tá num momento da sociedade, assim, que eu acho que pós-pandemia, com a questão do WhatsApp, do trabalho invadir... Antigamente a gente batia o ponto das 8 às 5 e acabou, ou seja, você não levava o trabalho para casa. Pós-pandemia, com teletrabalho, WhatsApp, conversa digital, o trabalho meio que expandiu e invade sua casa. Recebe... Quantas vezes não ouço paciente falando, e-mail de trabalho chegando 11 horas da noite, no final de semana. Ou seja, tá todo mundo, a sociedade tá num burnout coletivo, assim, é complicado. A gente não desliga, né, dos pacientes, nem da rotina, é incrível. Nós falamos muito acerca das mães atípicas. E os pais atípicos, doutor? Como condicionar esses pais a procurarem ajuda psiquiátrica? Porque tem uns que não querem nem o psicólogo, nem o Acho que é psicanalista. pior que a mãe, né? Isso é verdade. Quem dirá o psiquiatra, doutor? Quais são assim, os
sintomas de alerta que esse pai precisa se atentar para falar, ó, você tá chegando no limite. Passar daí, algo pior pode acontecer. Geralmente, quando a gente passa essa barreira do patológico e não patológico, de quando que a gente abre um quadro psiquiátrico, quando que tem que se procurar ajuda, independente de ser pai, mãe, atípica, quando a gente tem sintoma. Tá? Isso é difícil para a pessoa, às vezes, perceber. Às vezes é mais o familiar que percebe, às vezes é a própria pessoa. Mas eu vou começar numa gradação aqui do pior para o mais tranquilo para as pessoas perceberem assim, quais são os tipos de sintoma que a gente vê na psiquiatria. Por exemplo, pensando num quadro depressivo, se a pessoa ali, o pai e a mãe, começam ali a ter pensamentos de morte. Se eu morresse, aliviaria tudo isso que eu tô sentindo. Se eu não existisse mais, eu não passaria por todo esse estresse. Se eu não... se eu viesse a ter um infarto, aí um bandido me matasse ali na rua, acabaria todo esse sofrimento. Esse é um dos sintomas mais graves na psiquiatria. Tá? A gente está falando ali de uma ideação de morte, ali, às vezes passiva, às vezes ativa. Então, a partir do momento que o indivíduo está com esses sintomas, dificilmente isso vai passar só com uma mudança ambiental, só com atividade física, com melhor sono. Geralmente, nesses casos, a medicação, a terapia é o melhor a ser feito. Tá? No polo oposto, assim, né? O indivíduo, a pessoa ali tô cuidando do meu filho, atípico, e começa a sentir ali uma certa tristeza todos os dias, não sabe explicar, não consegue justificar por que está se sentindo melancólico, triste. As coisas que alegravam antigamente, que empolgavam a mãe ali ou o pai, já não interessam mais tanto, já não são tão bacanas, já não dão aquele prazer, aquela excitação que davam em outro momento. Problemas do sono, irritabilidade, sensação de ansiedade constante, todos esses são sintomas geralmente iniciais aí de um quadro depressivo e ansioso que não envolvem aí a ideação de morte, aí, que nem eu falei. Geralmente são os sintomas de entrada para um quadro psiquiátrico. Então, a partir do momento aí que a mãe atípica, o pai atípico começarem a sentir isso, seja na sua vertente mais grave ou na mais leve, geralmente é a hora de procurar ajuda especializada. E esses sintomas, eles também podem ser em forma de doença ou no corpo, por exemplo, dor de cabeça, formigamento, desmaio. A depressão também se manifesta dessa maneira. A depressão e a ansiedade, assim, né? A mente, a gente sempre faz aquela no consultório, assim, aquela analogia com o copo, né? Assim, o copo encheu e transbordou, e aí os sintomas apareceram e você procurou ajuda psiquiátrica, psicológica. Mas esse copo transbordar, às vezes, ele transborda não com sintomas tão típicos, mas às vezes ele transborda para o que a gente chama de sintomas psicossomáticos, tá? Então, a mente, quando ela está muito sobrecarregada, muito estressada, com problemas, com sintomas, com dilemas do dia a dia, ela pode desligar o cérebro, ou seja, a pessoa tem um desmaio ali de origem pelo estresse emocional, meio para dar uma desafogada no sistema ali, para esvaziar um pouco o copo, ou ao invés na área da consciência a pessoa desmaiaria. Na área física, na área da psicossomática, aí a pessoa transformaria aquele estresse em um sintoma físico. Tá? Então, tentando explicar um pouco psicanálise aqui, mas de maneira muito, muito, muito resumida. Tá? Então, assim, esse estresse, esse copo cheio, às vezes transborda e o cérebro precisa desafogar de alguma maneira toda aquela tensão que ele está sentindo, e aí ele converte. Tá? Ele converte um sintoma de estresse, um sintoma emocional, num sintoma físico. E aí vira dor, vira formigamento, vira a sensação do membro estar anestesiado, vira dor crônica, e vira uma série de sintomas físicos. A gente estava falando no episódio anterior da doutora Regiana exatamente sobre isso, né, doutora? Exato. Sobre, às vezes, o paciente que tem dor crônica também desenvolver a depressão. É um fator de risco, assim. Nas aulas que eu dou ali para os meus alunos de residência, tem um slide lá que eu uso, assim, as origens do quadro depressivo e ansioso. Você ter uma dor crônica é um fator de risco extremamente importante para o desenvolvimento de depressão e ansiedade. Aumenta muito, estatisticamente falando, percentualmente falando,
A chance de você abrir um quadro depressivo e ansioso, você ter uma dor crônica, você ter uma condição médica crônica, você ter algum tipo de lesão cerebral. Então, assim, ter dor crônica deixa o paciente muito vulnerável a abrir um quadro psiquiátrico. E também, só vou fazer um gancho, mas ter condições neurológicas também acabam sendo fator de risco para a gente ter depressão e ansiedade. Uma pessoa que tem um tremor, uma distonia, um movimento anormal, às vezes sofre muito com o estigma daquela situação, né? E acaba tendo sintomas depressivos e ansiosos relacionados a isso. Por isso que é tão importante a gente fazer esse acompanhamento junto com a psiquiatria, né? Muito importante. Doutor Rafael, explica o que é a ansiedade e quais os BO que essa ansiedade pode ocasionar na vida das pessoas. Porque as pessoas hoje em dia, as mais leigas, elas acham que a ansiedade é, eu não tenho um evento hoje, eu não dormi, nossa, eu tô ansioso. A gente sabe que não é isso, a ansiedade vai muito além, né? O doutor pode explicar? Eu acho que o que é patológico e o que é normal, até onde é o normal. A ansiedade, assim, ela tem, eu costumo dizer no consultório também, ela tem, até determinado ponto, é natural do ser humano sentir ansiedade, tá? A ansiedade é um mecanismo de defesa, como o estresse, ela é uma maneira de sinalizar para o corpo e para a mente, olha só, estou numa situação aqui desconfortável, tenho que me mexer para sair disso, para resolver, para não sentir mais isso. Então, algum grau de... Essa ansiedade que você mencionou é o que a gente chama de ansiedade antecipatória, tá? Ou seja, boa parte das pessoas tem. E, isoladamente, não é bem um... claro, depende da intensidade, depende da situação em que ela se manifesta, mas é normal, até determinado ponto, você ter algum grau de ansiedade antecipatória. Tá, eu que tava torcendo aí pelo meu Palmeiras, aí na véspera da final da Libertadores, ali foi um pouco mais difícil dormir, mas acaba ali, passa o jogo, vem ali, no caso veio a decepção ali, essa ansiedade vai embora, tá? Se fosse algo patológico, essa ansiedade ela não teria ido embora, ela acharia outros temas ali para ela ficar espezinhando, para ela ficar... Então, a ansiedade é esse mecanismo de defesa que o ser humano tem para alguma situação estressante, para alguma coisa que é o corpo sinalizando, olha, não estou confortável nisso, tá? Quando que a pessoa ali passa, ali cruza a linha ali e isso vira patológico? Quando surgem os outros sintomas, quando isso fica de uma maneira crônica. E, por exemplo, na ansiedade generalizada, tá? Ou seja, a pessoa está sempre ali numa situação de... A pessoa não consegue relaxar, ela está sempre hiperalerta. Tá? Foi o jogo do Palmeiras, aí depois as contas para pagar, depois é o medo de acontecer alguma coisa com a minha família, depois outras preocupações e assim sucessivamente. Ou seja, a pessoa está sempre preocupada, sempre estressada, ela não consegue aí descansar, relaxar, sempre pessimista, nervos à flor da pele, irritadiça. Então, a partir do momento que você tem essa ansiedade com esses outros sintomas para fechar o diagnóstico, aí a ansiedade se torna patológica. Que é o caso, vamos dizer assim, da mãe atípica, né? Ela tá sempre em uma tensão, às vezes, de um medicamento, de uma cirurgia, de uma terapia, ou até do desenvolvimento do filho, de como vai ser o futuro. Nesse caso, quando já se torna essa ansiedade crônica, ela precisa ser tratada com medicamentos. Também, tá? Eu não gosto dos tratamentos psiquiátricos puramente biológicos, por assim dizer. Acho que a medicação é mais um elemento que a gente tem. Claro, é um elemento bastante importante, é o que tem mais peso junto com as terapias. Mas a mãe atípica, os pais atípicos, é importante que eles tenham ali mecanismos comportamentais ali para lidar com esse estresse, tá? É bem comum, aí, pegando o gancho no que você falou, mãe, pai atípico, e se eu falecer, como é que meu filho vai se sustentar? Quem que vai bancar? Ou seja, ter um filho atípico ali é um fator de estresse, é um fator de preocupação, geralmente constante. Então, isso já por si só já gera algum grau de ansiedade nos pais, né? Então, é importante que esses pais
por mais difícil, é bem mais fácil falar isso do que fazer, mas consigam ter atividade física, consigam dormir bem, consigam ter uma alimentação saudável, tudo, esses 3 grandes elementos já são um fator de proteção muito grande para os transtornos mentais, inclusive para a ansiedade. Tá? Então, ter qualidade de vida, a gente sempre bate na tecla disso, mas é porque, pessoal, tem muita evidência científica de pessoas que conseguem ter esse estilo, tem uma qualidade de vida menor, tem uma qualidade de vida maior e tem uma chance menor de desenvolver transtorno mental. Então, antes de iniciar um medicamento, é legal ter esse bate-papo com o médico para entender a rotina, ver o que pode melhorar, se incluir um exercício. Acho que com você foi assim, né, Bruno? Foi. O doutor, antes de me medicar, ele perguntou pra mim, você tá fazendo exercício? Eu falei, não. Ele falou, então você só volta aqui depois de 6 meses. Foi, Aí eu fiz o exercício, realmente ajudou muito, 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 só que chegou no ponto que eu não tinha mais tempo pra fazer o exercício. Aí eu voltei lá depois de 1 ano. Falei, doutor, não tem como fazer exercício, não tô tendo tempo. Aí ele, mas me conta. Aí contei todo o relato. Ele falou, tá vendo só, como nem tudo é medicação, como às vezes a gente tem que fazer alguma coisa, um exercício, um yoga, alguma coisa. E deu certo, mas nesse ponto não ia dar mais, aí a gente trocou com a medicação. Sim. É muito bom aliar a medicação e a terapia com a atividade física, dormir aí pelo menos 7 a 8 horas por noite, comidas saudáveis, não junk food, nada do tipo, tudo isso parece que não, mas ajuda bastante a pessoa a ter qualidade de vida. Eu tinha perda de memória. E eu não sabia que era porque eu não estava dormindo. Se você não dorme, o cérebro não vai lá fazer o trabalhozinho de arquivar, né? Tudo, e eu não fazia ideia de que não. São os dois. Hoje, queixas que a gente ouve no consultório do tipo, não tô conseguindo memorizar mais nada, não tô conseguindo... O primeiro passo, antes de qualquer medicação, tem que ficar menos, não pode ficar 24 horas por dia em frente a telas e precisa dormir aí no mínimo aí 7 a 8 horas. É difícil na sociedade que a gente vive hoje dormir 7 a 8 horas, ainda mais para as nossas mãezinhas e paizinhos atípicos. Às vezes o filho não consegue dormir, às vezes eles acordam de madrugada, o sono é quebrado, então é bem complicado, mas especificamente falando da memória, dormir, atividade física e alimentação saudável é o que vai fazer. A gente não tem muita medicação para memória, assim, então essas mudanças no estilo de vida são fundamentais. A memória e a atividade física saíram os estudos falando, né, que falar mais de um idioma e praticar atividade física são coisas que ajudam daí falando na longevidade, né, da memória, mas o básico é dormir, né? Dormir é fundamental. Pelo menos 6 horas é o que eu faço. Tem que dormir pelo menos 6 horinhas. Senão não vai. E como é que você trabalha hoje e fica menos de 8 horas na frente de uma tela? Assim, é complicado. A tela realmente é a ferramenta de trabalho de muitas pessoas, né? Até a gente está sempre na frente de um computador. E de lazer também, às vezes, né? Então, às vezes você trabalhou, aí você chega em casa e liga um filme, uma coisa pra... Pô, já vai dar 10 horas, 12 horas de tela. Como que a pessoa vai dormir depois, vai ter uma qualidade de sono, né? Assim. O importante desse tema falar de tela, que se prejudica tanto o adulto, como é que isso também não pode afetar uma criança? A gente sabe que tem muitas mães que deixam, né, doutor, as crianças mais de 12 horas. Como que isso pode impactar, doutor, negativamente na vida dessas crianças? Já tem vários estudos científicos que mostram que tela, para a criança, é um fator de risco importante, entre vários transtornos mentais, mas principalmente transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Então, e crianças que, proporcional, ou seja, a quantidade de tempo que a criança fica na tela, quanto mais tempo, mais irritadiça ela fica, menos ela se concentra, menos ela tem interesse em atividades mais duradouras, estudar. Porque a tela é isso, né? A tela para criança é o que a gente chama de dopamina rápida, né? Ou seja, a criança fica acostumada ali a ter um retorno emocional positivo ali muito, muito rápido. Aí como é que vai sentar para fazer uma lição, para estudar, fazer uma atividade, ficar 1 hora na terapia? É complicado. O doutor tocou nessa parte aí da rapidez das crianças e só me caiu a ficha quando eu fui... Porque na internet realmente tá tudo ali ao alcance deles, passa o dedo e vai embora. Eu fui convidar meus filhos para assistir um filme e o meu filho falou assim, nossa mãe, mas tem 2 horas e 55 esse filme. Caraca, mas como... Não, esse filme era grande mesmo. Você escolheu... 2 horas tava bom. Ô, Bruno, sacaneou a criança. Sacado. Nossa! Bom. 1 hora e meia.
1h30, 1h30. Não, mas tudo bem. Aí a gente assistiu, foi pronto. Mas aí ele tava com o controle, ele ficava passando um filme assim, ó. Eu notei que ele não tinha paciência pra ver o É que desenvolver. 2h55 a gente brincou aqui, né? Mas o filme de 1h, 1h30, criança que tá muito acostumada com tela, Não. sequer vai Eles não aguentar têm isso. Você vai paciência, aguentar eles passam. 10, 15 minutos, é muito difícil, assim. Né? Não, e se a gente for comparar na nossa época, eu vou falar que vamos fingir que vocês têm as mesmas idades, mas não, os desenhos não eram tão coloridos, não era tudo em Full HD com aquela imagem e não era tão rápido, né? Então a TV ela era mais, mesmo a televisão ela não era tão Chamativa. Vou falar da minha época também, essa TVzinha de tubo e tal, não tinha essas modernidades de, vou escolher qual filme eu quero ver, era o que tava passando na TV Exato. ali. E a gente dava glória a Deus ainda. O Alemão alugava Não, um você filme, né? fala isso, mas hoje as crianças, elas não têm paciência para assistir o que tá na televisão passando. Eles querem escolher no streaming. Não, eu vou assistir isso, vou fazer, vou assistir aquilo no YouTube. Eles não têm paciência. A gente tinha paciência de ver o que estava passando, era aquilo ali, acabou. E tinha que revezar, assim, né? Agora é hora do jornal, agora é hora da novela, agora não. Então você tinha que trocar de canal. E as opções eram bem limitadas. É do meu tempo também, essas coisas. É. Do meu tempo. Mas falando da maternidade atípica ainda, é possível desenvolver também o estresse crônico? Porque você falou da ansiedade, mas também existe estresse crônico que passa de um limite e vira crônico? Que o estresse, ele, na verdade, é qualquer condição ali que gere ansiedade, que gere ali algum tipo de angústia, que gere ali alguma emoção negativa ali na mãe atípica, no pai atípico, na família. Então, você ter um filho atípico. Você ter um filho atípico, você ter um problema financeiro, você ter tudo isso é o que a gente chama ali de estresse, né? Dá para fazer ali uma analogia entre ansiedade e estresse ali meio como se fossem sinônimos, tá? Mas o estresse é essa coisa mais que vem mais do ambiente, que é uma coisa mais que ali cerca a pessoa. Então, sim, é possível a mãe atípica, o pai atípico, só pelo cuidado com o filho, pelas demandas ali de terapias, que a gente sabe que são muitas horas por semana, difícil ali, um dos pais acaba tendo que se sacrificar e não trabalhar para acompanhar ali o filho, a filha nas terapias, então tudo isso é fonte de estresse ali, o indivíduo vai, a partir do momento ali que a criança nasce, que vem o diagnóstico, que a pessoa é submetida a um estresse constante e isso, assim, existem estudos científicos que pessoas submetidas a estresse constante, a ansiedade constante, têm mudanças ali físicas ali no cérebro, áreas ali responsáveis pela ansiedade, áreas ali responsáveis pela antecipação, elas ficam mais reativas, por assim dizer, na cabeça. Então é muito mais fácil esse indivíduo, essa mãe, esse pai atípicos estarem ali submetidos a esse estresse, sentirem ansiedade, do que alguém que não está sob estresse sentir ansiedade do mesmo jeito. Acho que tem um estudo científico também que fala que o nível de estresse, de cortisol, de uma mãe atípica é muito semelhante ao de um soldado em guerra, assim, né? É por essa questão desse hiperalerta, dessa questão do cuidado, da preocupação com o filho. E como é que é o ditado? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Um negócio assim. Nós temos um ditado desse, assim, imagina. Não, a gente já estourou com a culpa já. A culpa já foi. O estresse já foi. Chega de culpa, não vou me culpar não. Foi embora Agora esse estresse. você que vai ter que me ajudar aqui, querido. Ou você me ajuda. Se esse ditado já é válido pra mãe e pai típico, imagina pra mãe Exato. atípica. Não, assim, a né? minha Isso desculpa muito agora é fazer esse corte e andar com ele aqui no meu celular. Quando falou, escuta isso aqui. E não sei o que eu tô falando, não. É o médico psiquiatra. Você vai escutar agora. Então, eu ia até perguntar isso. Como que ele se manifesta? Porque, assim, quando a gente fica estressado, a gente grita, né? Joga as coisas pro ar. Não tô nem aí, eu vou descontar. E o estresse crônico seria esse. A gente sabe que está em um estresse absurdo quando a gente manifesta de uma maneira não normal, assim. Seria isso. É que na maioria das vezes, assim, vamos pensar num estresse agudo, você reage ali de maneira mais, a boa parte das pessoas reage ali de uma maneira mais explosiva ali, assim, né? Se altera, sobe o tom de voz, fica um pouco mais irritadiço, um pouco mais agressivo.
Para tentar ali, igual a ansiedade. Estresse também sinaliza para o corpo que, ó, você está numa situação desconfortável. Vamos sair dessa situação. Tá? Então você tenta ali dar uma chacoalhada nas coisas, ali, dar um grito, dar um basta, dar um chega, para tentar sair daquela situação. Quando você não consegue sair dessa situação, o estresse é um baita de um fator de risco, tanto para o esgotamento quanto para o desenvolvimento de um transtorno mental. Tá? Você não conseguir sair daquela situação vai causando essas alterações que eu falei para vocês aí, áreas do cérebro ali mais responsáveis pela irritação, pela ansiedade, pela memória, pelo poder decisório, elas vão ficando, as áreas da ansiedade vão ficando muito mais reativas e as áreas responsáveis pelo cérebro por controle inibitório, ou seja, controle de impulsos, irritabilidade, elas vão ficando mais fracas, por assim dizer. Então é mais fácil você ter uma resposta impulsiva, você tomar uma decisão que depois você se arrependa, a memória fica ruim, você fica mais irritado. Então esse estresse crônico é bastante complicado e é um fator de risco para inúmeros transtornos mentais. E outra coisa, Rafael, até ia fazer uma pergunta, não sei se as meninas, não lembro se estava na pauta, mas a gente vê muitas mães atípicas e nem sempre pais atípicos junto no acompanhamento, né? E a gente sabe que os relacionamentos, né, já é complicado um casamento numa família sem todos esses estresses, né? E numa família atípica, com todas essas demandas de terapias, acho que identificar, acho que sinais precoces, acho de ajuda, né, para esse casamento não ruir, talvez. O que você sugeriria, assim? É complicado. Lá no consultório que eu trabalho, que tem muito atendimento de criança atípica, 90% da recepção são mulheres, assim, infelizmente. Tá? Ou seja, então a gente ainda vê muito desculpas do tipo, mas eu trabalho, é ela que tem que levar, ela, pô, a mãe trabalha também, né, assim, tá? E outra, não é só a questão do trabalho, de trazer dinheiro para casa, mas é o vínculo com o filho, tem que ser um negócio ali 50-50, se as coisas têm que ser divididas, tanto para se ter a vinculação ali com o filho, mas também para não sobrecarregar essa mãe atípica. Tá? Que é o que a gente vê. Difícil você ver um pai atípico procurando ajuda psiquiátrica, até porque estatisticamente eles são em menor quantidade, assim, né? Mas geralmente quem fica sobrecarregada, estatisticamente falando, geralmente é a mãe atípica. Tá? Então é muito difícil. Os estresses crônicos, assim, a gente também tem estudos científicos que atrapalham ali casamento, aumentam a chance de divórcio. E isso, infelizmente, inclui também a presença ali de um filho atípico, tá? Então, respondendo aí a Giana, para que isso não gere ali um fim de um casamento, precisa muita conversa, muito equilíbrio aí nas tarefas, nos cuidados, não sobrecarregar só um dos genitores, conseguir ter abertura ali para falar das dificuldades, para equilibrar ali as responsabilidades, é algo muito difícil de se fazer. Tanto que é mais fácil a gente ver um divórcio do que alguém conseguindo se conversar e balancear as coisas e chegar ali num equilíbrio ali na vida conjugal. O doutor tava falando a resposta anterior, eu tava até rindo aqui na minha cabeça, porque o Danilo é meio um pouco termômetro, assim, né? Aí às vezes eu começo a falar um pouco mais alto. Por que você tá fazendo isso? O que tá acontecendo? Não, eu vou ligar lá. Aí já começa. Aí ele, Juliana, não fala comigo. Aí fica meio aquele termômetro, assim, um se estressa, outro tenta, aí eu já fico com raiva dele, porque ele tá falando que eu tô irritada e eu tô. Ai, na minha casa Mas é por igual. que chegou nesse nível, né? Assim, às vezes eu falo pra ele, claro, eu que tenho que ligar lá, então liga você. Aí pronto, aí ele faz, aí eu fico mais calma. Mas é o equilíbrio das funções, né? Que às vezes é a forma que a gente tem de manifestar que estamos sobrecarregadas, às vezes é aumentar um pouco o tom de voz, né? Tipo, você não tá ouvindo, então eu vou ter que gritar. Então, no meu caso, como eu sempre cuidei das coisas do Otávio, judicial, dessas coisas, às vezes eu quero demandar pro Henrique fazer, ligar. Ele, mas eu não sei. Outro dia eu mandei ele no gastro com o menino, ele mandou mensagem, Bruna, o que eu falo pro gastro? Meu Deus. A mesma coisa, o Pedro tinha urologista no dia do meu aniversário. Eu falei, eu não vou, vai você. Mas o que é? Consulta do quê?
Falei, ué? Nem sabe o que Falei, meu é filho, seu filho complicado tem isso, constipação, assim. você tá no gasto, por isso, conversa. Fala se ele tá fazendo negócio, se não tá, se tá refluxo, porque tem refluxo também. Ele me perguntou, o que que eu falo com o gastro? Que na prática clínica a gente vê, infelizmente, ainda a maioria dos homens tem essa visão meio não, né? Inteiramente machista de aqui em casa aqui eu tenho que me preocupar com o trabalho, a família, os filhos, é da minha esposa, não preciso me engajar muito nisso porque eu tô trabalhando, assim. Não é, isso aí funcionava bem até a década de 50. Já não funciona bem há muito tempo, né? Isso já não funciona bem há muito tempo, assim, né? Agora tem que ser dividido, né? Falamos aí dos pais, dos pais, das mães e as crianças, doutor. Porque criança também precisa ir ao psiquiatra, não é importante? Criança, adolescente, né? Sim, O sim. público precisa ir, né? Quais são os sinais, eu acho que É. na pediatria, assim, que sejam importantes? Porque muitas das nossas crianças, elas vão para psicóloga, às vezes, fazem alguma psicopedagoga, mas quando é importante, quais são os sinais de alertas para procurar ajuda psiquiátrica? Bom, pensando na criança atípica, pensando mais no TEA, acho que vamos falar mais num primeiro momento ali, assim, né? Os pais ali tiveram um filho, estão vendo ali o desenvolvimento, tem alguns marcos no desenvolvimento que eles precisam acontecer ali até determinados pontos na idade da criança, que se eles não acontecerem, são sinais de alerta para se procurar ajuda. Tá? Ou seja, ali, geralmente ali com 3 meses, conseguir fixar o pescoço, a cabeça, não deixar a cabeça cair para os lados, ganhar, é o que a gente chama de tônus, né? Assim, ganhar essa força ali, com 6 meses ali, começar a rolar, com 9 meses está engatinhando, 1 ano e 2 meses, tá dando ali os primeiros passinhos, falando ali 2, 3 palavras, mamá, papá, água. Assim, esses são os marcos, os principais. Até os 2 anos ali ter ganhado ali o que a gente chama de conteúdo léxico, né? Ou seja, ter ali 5, 10, 20, 30 palavras ali que a criança consiga falar. Ou seja, tá ali 2 anos, 2 anos e meio, não tá falando, não tem interesse social nenhum, não consegue se comunicar direito, não olha no olho, não enxerga ali os genitores afetivamente, não tem interação nenhuma, são sinais de alerta. Tá? Então é interessante passar numa triagem, seja com psicólogo, seja com neuropediatra, seja com neurologista infantil, seja com psiquiatra infantil. Todos esses profissionais estão bem capacitados para fazer ali uma triagem e avaliar ali o que está acontecendo. Mas o laudo mesmo, o fechamento do laudo, só quem pode fazer é o médico psiquiatra ou a neuropediatra? Geralmente o laudo quem faz é um médico. Tá? Por ser o autismo, o transtorno do espectro autista, ser uma condição médica, necessariamente você vai precisar de um médico para fazer esse laudo. Então, pode ser o neuropediatra, pode ser o neurologista infantil, pode ser o psiquiatra infantil. Essa é a área do TEA e dos outros diagnósticos aí da infância e adolescência, é uma área que ela tem uma interface grande entre várias especialidades, assim, não tem um dono único ali, então qualquer uma dessas 3 especialidades podem fazer esse diagnóstico, podem fazer esse laudo. Doutor, mas é importante, vamos colocar assim, as crianças, tem muitos psiquiatras que atendem livre demanda. Sim. É importante a mãe, quando ela tem uma criança, ela buscar um psiquiatra infantil? É importante ela buscar esse psiquiatra com essa especialidade infantil? Sim, porque geralmente o psiquiatra infantil é quem teve a formação mais aprofundada nas patologias da infância e adolescência. Tá? Isso não só para o psiquiatra infantil, mas para o neurologista que fez a subespecialidade infância e adolescência, para o pediatra que se especializou em nesses transtornos aí do desenvolvimento, TEA, então qualquer um desses 3 que tem um aprofundamento nisso, ou alguém que tem o título, ou alguém que só trabalha com isso, também são outras maneiras da pessoa encontrar especialistas, assim, né? E vale a pena a doutora Giana também reforçar que tem muita gente que pergunta, ai, Bruna, você tem um neurocirurgião infantil? Eu falei, gente, não tem. Explica aí, doutora Giana. Neurocirurgião atende todo mundo, não é isso? Então, na formação do neurocirurgião,
A gente tem as duas áreas, mas existem as pessoas que acabam atuando mais na área infantil ou na área adulta, né? Depende muito da área de atuação, né? Por exemplo, pessoas que operam coluna, às vezes vão operar mais adulto ou mais infância. Dentro da neurocirurgia, a gente não tem, a gente tem sociedades, a gente tem pessoas que acabam estudando. A gente não tem formalmente um RQE, vamos dizer assim, né? Que nem, por exemplo, dor. Eu tenho RQE de dor, que é um registro de especialidade no CFM. A gente não tem para neurocirurgia funcional, para neurocirurgia pediátrica, mas geralmente os médicos fazem um acompanhamento, então fazem dentro de uma universidade um acompanhamento direcionado nessas áreas, né? Na verdade, eu acabo atuando na neurocirurgia funcional, mas dentro da neurocirurgia funcional, eu gosto de atuar mais na área de pediatria. Mas vamos dizer assim, outra coisa que também, o neurocirurgião não é neuropediatra também. Que essa eu acho que é a maior confusão que a gente tem. complicado. Que às vezes as mães elas entendem, não, mas é neuro. Não, tudo bem. Mas o neuropediatra, ele faz a questão de diagnóstico, controle medicamentoso, faz outra área. Eu faço a área cirúrgica dentro da neuropediatria. Assim como o Rafael explicou, existem áreas que são correlatas, mas, como diz, cada macaco é no seu galho, né? E nem a gente não resolve tudo, porque às vezes a mãe ela quer um médico generalista que resolva todos os problemas, né? Mas, infelizmente, cada um resolve um pouco de cada problema. Infelizmente, quando a gente tem um diagnóstico na medicina que tem essa interface, várias especialidades podem cuidar, o que acontece na prática é o que a gente vê ali, cachorro com muito dono passa fome. Assim, é difícil você achar o especialista, é difícil... mas espera aí, quem que é... Se na cabeça do médico isso já gera alguma confusão, assim, mas para quem que eu levo o meu filho atípico? No psiquiatra infantil, no neuroinfantil, no pediatra infantil. Se para ele para o médico já é difícil, imagina ali para a mãe atípica, para a família atípica, é complicado. Assim. Doutora, crianças também desenvolvem ansiedade, depressão, estresse? Acontece mais em crianças atípicas? Ou nas típicas? Estatisticamente falando, assim, é possível crianças desenvolverem ali transtornos de ansiedade, depressão, outros transtornos ali mais graves na psiquiatria, só que numa frequência infinitamente menor do que acontece em adultos. Tá? Geralmente, vou dar um exemplo bem fora aí por exemplo, transtorno afetivo bipolar ou esquizofrenia. A chance na população já é baixésima, menos de 1% ali da população tem esses diagnósticos. Em criança, isso fica mais raro ainda, tá? Mas sim, é possível, e você ter uma condição crônica, por assim dizer, ou seja, a criança ali tem um TEA, grau 1, grau 2, grau 3, é um fator de risco, sim, para ela vir a desenvolver ansiedade, depressão, comportamentos disruptivos, tem um TDAH, então sim, é fator de risco. Doutor, e o que seria o transtorno afetivo bipolar? O transtorno afetivo bipolar é uma condição mais rara na psiquiatria, e como eu disse, é menos de 1% da população que tem, e ela é, como o próprio nome diz, e você redundante aqui, né? É um transtorno em que a pessoa consegue fazer ali os dois polos do humor. O polo negativo, que ali é o polo depressivo, e o polo positivo, que seria... Como é que eu explico isso de uma maneira mais... Uma euforia, talvez. É uma euforia patológica. Tá? Ou seja, seria um estado ali patológico de... Não é bem felicidade, é mais uma euforia, uma aceleração psíquica, uma aceleração motora, uma desinibição, uma capacidade ali de se envolver em situações de risco muito grande. E isso constante, do mesmo jeito que o indivíduo fica depressivo ali, em boa parte das vezes fica semanas ali deitado na cama, pula banho, o indivíduo que está nessa euforia patológica, ele também fica ali semanas sem dormir direito, sem necessidade de sono,
muito falante, se colocando em risco, gastando ali excessivamente. E aí não é gastando excessivamente, não é essa coisa de a compra compulsiva no shopping Elas ali, tão nossa, rindo. Ai, meu comprei Deus. ali Não fiz se... um gasto impulsivo ali. Não, é assim, é quebrar o Ai, cartão de ufa. crédito em horas depois que você recebeu seu salário. Eu tenho pacientes ali que ganham ali uma faixa salarial ali que não bancariam coisas. Por exemplo, paciente minha que organizou uma festa para 600 pessoas de aniversário dela, assim, sem a menor condição financeira para fazer isso. Ou seja, o indivíduo que está ali nessa euforia patológica, ele ganha ali uma grandiosidade que qualquer um bate o olho e vê o familiar, fica surpreendido, fica com medo, fica estressado de ver aquela grandiosidade excessiva, típica aí dessa fase do diagnóstico. São várias alterações de comportamento, né, que são exacerbadas, que a família observa, né? Dos dois polos, negativo e positivo. Dificilmente alguém que tá nesse polo, 99% das vezes acaba internado. Porque é muito difícil da família lidar, colocar limites, fazer com que a pessoa não gaste, não fique agressivo. Porque não euforia patológica constante, eu quero estar nessa situação. Não, mas não é só felicidade que a pessoa sente, a pessoa fica extremamente irritadiça, fica extremamente agressiva, não vê limites, acha ali que nada de errado vai acontecer com ela, não importa a situação que ela se coloca. Então é uma condição bem, bem grave na psiquiatria. Nossa, teve um caso, não sei se vocês viram, do menino que entrou na jaula. Ele poderia ter um diagnóstico desse, então, porque ele se colocou em risco, assim, Ah, esse eu não sei o que absurdo. foi. Pelo que eu lido desse rapaz, era um rapaz já bastante... Inclusive eu ia acho que a gente ia em algum momento falar do que o Estado pode ajudar nessas... Esse Ou tipo seja, de pessoa. esse menino é um excelente exemplo de como, infelizmente, o Estado aí foi omisso, né? Porque ele, se eu não me engano, a matéria que eu li, tá? Eu li numa fonte confiável, mas às vezes a gente pode ler algumas fake news aí também no meio do caminho. Mas pelo que eu li, a mãe dele tinha um transtorno mental grave, a avó também, ele tinha um transtorno mental grave, ele já tinha algumas passagens por Fundação Casa, por alguns pequenos crimes. Então era um menino ali que estava meio alienado da sociedade, não teve o suporte necessário aí, porque os pais não conseguiram cuidar dele. E, se eu não me engano, no que eu li também, que ele tinha um diagnóstico de esquizofrenia ou de TOD, alguma coisa do tipo, assim, né? Então, era um rapaz ali que o Estado foi bastante omisso com ele. E como que o Estado pode ajudar nesses casos, doutora? Porque, só para explicar para a doutora Giana, no zoológico, acho que de João Pessoa, Acho que morreu, né, da ele leoa, né? subiu a grade, assim, existia toda a proteção do zoológico, mas ele subiu a grade, desceu por um coqueiro e a leoa, infelizmente, matou Ela ele. só Achou que fosse de pegou na brincadeira. jugular dele porque ela sentiu que ele estava invadindo o espaço dela. Ah, a leoa se Pegou e leoa soltou. Ela nem territorialista, comeu. né, Ela assim, nem né? comeu. Uhum. Só soltou. E nesse caso eu fico pensando, porque em algumas entrevistas ele tinha uma assistente social, ele já tinha o transtorno, ele já tinha alguns diagnósticos e mesmo assim continuava fazendo essas infrações. Teve uma que ele tacou uma pedra em uma viatura, então assim, uma pessoa totalmente fora do controle, né, de si, se colocando em perigo a todo momento. Constantemente. E a família sem condições de cuidar Sem também. condições financeiras e também psicológicas, assim, pelo Estado, né? Então, como que o Estado ajudaria nesse caso? Eu acho que esse rapaz exemplifica bem como a gente ainda carece de um Estado mais presente, de leis, medidas mais assertivas aí para garantir que essa pessoa tenha o cuidado. Hoje o que a gente tem na prática vamos supor, vou dar esse exemplo desse rapaz aí claramente atípico. A partir do momento que ele entrou ali no tratamento no CAPS, ali com o psiquiatra, com a psicóloga, ele vai ter um atendimento multidisciplinar, inclusive com o serviço social. É o serviço social que, num primeiro momento, ali vai identificar esse indivíduo que está em risco, não tem ali pais presentes, pais que consigam ali, segundo o ECA, ali, o Estatuto da Criança e Adolescente, garantir ali os direitos mínimos ali básicos dele. Aí o serviço social vai acionar o conselho tutelar e, em conjunto ali, eles vão fazer o que está ao alcance deles para tentar melhorar, dar suporte para a vida
dessas pessoas, mas ainda é muito raso, isso ainda fica muito aquém, na maioria dos casos, o que dá para ser feito para essas pessoas. Para as nossas famílias e mães atípicas, a gente até tem alguns benefícios. Não são maneiras assim, a mãe ficou doente sob esse estresse, sobre esses diagnósticos psiquiátricos, desenvolveu ali uma depressão, uma ansiedade. O que uma mãe atípica pode esperar ali do Estado, pode esperar do governo? Não temos nenhum tipo de benefício ou suporte ali específico para esses casos. O que uma mãe que adoeceu gravemente pode tentar conseguir é um benefício pelo INSS, pela Previdência Social. Por ter o filho atípico, essas famílias, essas mães, esses pais podem procurar. Tem que fazer o CIPTEA, claro, lá o documento de identificação, e a partir dele você vai ter a questão das filas, você não pega mais filas, atendimento prioritário em tudo que é estatal, direito ao bilhete único. Tem alguns casos, puxando um pouco a sardinha para o meu lado forense agora, tem 2 casos que, claro, em 99% das vezes demandam judicialização, ou seja, demandam advogado, processo, mas que as famílias atípicas conseguem flexibilizar a jornada de trabalho, ou seja, a mãe ali tem uma jornada menor, sem prejuízo no salário. Tem uma lei ali para os servidores federais e que isso é possível, e tem alguns juízes do trabalho que fazem ali uma analogia. Apesar de você ser CLT, tem essa lei, eu vou instaurar essa lei para você no seu trabalho também, e aí você vai ter uma carga ali reduzida de 1-2 horas por dia, sem prejuízo no seu salário. Tá? E outro é a judicialização do resgate do FGTS. Tá? Ou seja, tem um artigo ali da legislação sobre o FGTS que fala que doença grave pode fazer você retirar o FGTS. E também alguns juízes, quer dizer, alguns não, aí já uma quantidade maior de juízes consideram um filho atípico ali, um TEA, independente de ser grau 1, grau 3, como portadores ali de uma condição grave, e fazem a liberação do FGTS para essa mãe, para esse pai atípicos. Mas aí, Rafael, você acha que, por exemplo, qualquer condição neurológica, por exemplo, vou dar um exemplo, uma criança com mielomeningocele, qualquer condição crônica que acaba gastando nas terapias, poderia resgatar o FGTS? Sim, porque a questão de resgatar o FGTS vem do que a gente chama de doença grave, que é uma terminologia jurídica, ou seja, genérico, assim. não é só o TEA, não é só, acho que quase todas as condições médicas podem ser enquadradas nessa questão. Legal. Podem ser Eu também não. Muitas mães também não Não, sabiam. Então aí tudo abandonando o mercado de trabalho justamente porque a demanda do horário do serviço é Nunca muito bate, né? Porque boa parte das vezes a gente vai ver ali 40 horas semanais de terapia. Qual o trabalho que você vai te querer? É complicado, assim, né? Então, por isso que a integração familiar e a participação do pai atípico nisso também é importante. Dividindo, né? De dividir, de ter um revezamento. Então, vamos supor que eles consigam uma flexibilização aí do horário de trabalho. É um pouco mais fácil tentar dividir ali, assim, né? Hoje você leva. Tem uma legislação também, que se eu não me engano, que pais atípicos têm prioridade em teletrabalho. Tá? Então, até 15% da carga de trabalho dos funcionários tem que estar nesse teletrabalho específico para quem é pai de criança atípica. Então, tem mais uma micro vantagem aí que dá para ser tirada no mercado de trabalho. Falando de autismo, de criança com autismo, eu vejo que muitas mães levam os filhos num atendimento psiquiátrico e eu vejo que o retorno é muito longo. Eu vejo que a mãe fala, o doutor prescreveu para mim voltar daqui 8 meses, o doutor pediu para mim poder voltar daqui 1 ano. E eu vejo uma demanda muito... Isso é fato, eu tenho um grupo aqui de mães com autismo, de 100 e poucas mães, todos tomam risperidona. Os médicos psiquiatras só estão prescrevendo. Por que tudo isso acontece, doutor? Eu sei que não existe o tratamento ideal. Eu tô falando isso pelo poder público, sim, tá, doutor? Sim, pelo SUS, né? Estamos falando... Mas assim, qual seria o tratamento, acompanhamento ideal para essa criança de autista? E aqui se dá essa prescrição enorme do risperidona?
estatisticamente falando, a gente tem de 1 a 3% das crianças que nascem hoje vão estar dentro do espectro autista, tá? Ou seja, estamos falando aí só de uma condição que gera ali uma criança atípica. Imagina se somarem-se todos os diagnósticos, imagina a quantidade de crianças precisando de atendimento especializado que a gente tem. Então, infelizmente, assim, o SUS não tem a quantidade de profissionais suficientes para fazer o atendimento de todo mundo. E aí a gente acaba vendo umas bizarrices dessa de retorno a cada 6, 8 meses. Não dá para fazer um bom acompanhamento. O ideal, assim, entrou com uma medicação, ainda mais um psicotrópico para uma criança, o ideal é ver essa criança daqui 15, 30 dias ali e olhe lá. Assim. Imagina daqui 8 meses. 8 meses já, se foi ter efeito colateral, se foi passar mal com o remédio, já foi, assim, né? Tá? E pegando o gancho de uma pergunta que a gente fez aqui ao longo do programa de quando procurar ajuda psiquiátrica, eu falei mais na questão do tô suspeitando de um diagnóstico do meu filho ser atípico. Mas a partir do momento que esse diagnóstico está feito, quando procurar ajuda psiquiátrica a partir desse diagnóstico? Ele já tem o diagnóstico de TEA faz 4, 5 anos, não precisa, até o momento não precisava de medicação, acompanhava nas terapias, ou seja, não vai ter ali um psiquiatra que vai estar acompanhando. Geralmente, essa criança que tem esse diagnóstico volta para o sistema de saúde, na maioria das vezes, quando ela começa a ter algum comportamento que a gente chama de disruptivo. Tá? A criança começa a ficar agressiva em casa, começa a bater nos pais, ou começa a ficar muito hiperativa, muito agitada, ou começa a ter problemas no sono. Então, geralmente são esses os sintomas que fazem aí as crianças atípicas voltarem para o segmento psiquiátrico. Tá? O segmento neurológico, o segmento com o pediatra específico ali da patologia dela. Tá? Então, por isso que a risperidona é tão prescrita. Geralmente, para controle de comportamento, principalmente agressivo ou agitado, essa medicação, a risperidona é uma medicação da classe dos antipsicóticos. Geralmente, além de ser uma medicação cientificamente segura para se usar em criança, é uma medicação que a gente não tem em todas as cidades, mas, por exemplo, em São Paulo faz parte do SUS a risperidona. Tá? Então, a família consegue retirar. É uma excelente medicação, tem evidência científica de ser segura em crianças e controla muito bem o comportamento, então a gente acaba vendo uma frequência de prescrição maior. Tá? As medicações mais modernas, fora a risperidona, eu vou falar outro que geralmente mãe atípica conhece bastante, aí, que é o aripiprazol. Não vou falar os nomes comerciais aqui para não gerar jabá aqui, né? Mas é o aripiprazol, aí a família atípica sabe qual os nomes mais famosos aí do aripiprazol. Mas esse não tem no SUS. Tá? São medicações aí com menos efeito colateral, com evidência científica também. Então, a risperidona, por ela estar presente no SUS, a gente acaba vendo ela com mais frequência aí no tratamento dessas crianças. Nossa, é importante. Meu médico, no meu atendimento, ele, Bruna, do jeito que pra você tá boa hoje, tem que tomar uns 7 sertralina por dia. Eu falei, não, doutor, é inviável, eu vou tomar 7 remédios por dia. Aí ele, não, tem um outro, só que o SUS não dispensa. Então, é esse. Tem o preço mais elevado. Falando, pode pôr, é esse mesmo. Vou usar esse daqui. Vou, porque é um investimento. Eu vejo isso como um investimento. Já precisou tomar 7 remédios por dia? Não daria, porque o SUS fluoxetina não faz mais efeito nenhum. Infelizmente no SUS, no quesito ansiedade e depressão, a gente tem fluoxetina, sertralina, amitriptilina, imipramina, nortriptilina, mas os mais, não vou dizer mais modernos, mas as medicações mais recentes, não tem. Nossa, tem até um que é de spray de nariz, mas nossa, ele custa uma fortuna. Falei, não sei. Eu também não vou dar jabá. É a ketamina spray nasal para depressão grave refratária. Então, tem esse também. Sobre ele é maravilhoso, mas é uma fortuna. 3 mil. É que é um medicamento que eles fizeram, ele é injetável, foi feito nasal, né? Então, essa tecnologia custou. Infelizmente, para ketamina, saiu um estudo tem 2 meses. Foi um
um primeiro estudo que mostrou que ela talvez não seja tão eficaz. Tão boa assim. Assim. A gente usa também na dor. Usa na dor? Em alguns casos, sim. Ela ajuda. Eu gosto. A gente brinca, né? A ketamina, ela. Às vezes nos bloqueios, um pouquinho faz bem pro humor. É que essa ketamina inicialmente Pra ela dor era uma crônica tem medicação, ela era um bastante anestésico pré-cirúrgico, assim, depois uma droga de abuso, e depois que com a medicina moderna a gente foi descobrindo outros benefícios dela, tanto aí nas patologias neurológicas quanto nas psiquiátricas. Nossa, Mas tem. Antes quanta da coisa. ketamina spray, tem um monte de medicamentos. tem. Ketamina é o último, pra psiquiatria, assim, nossa, depressão refratária ali, que você já tentou um monte. Temos um protocolo antes de usar a ketamina, assim, não é? Não é Nunca assim. vai ser prescrita de cara não, tem que ter tentado as terapias Convencionais que tem aí, né? convencionais, assim, exatamente. Não mata de bazuca um mosquito, né? Vai com chinelo, depois vai Às vezes 25 aumentando. miligramas da sertralina já é o suficiente para o É. indivíduo ficar 100%. Assim, né? Não, uma outra coisa que o doutor falou que eu achei bem importante, essa parte do gasto. Eu vou falar por mim, talvez pela Ju. Quando eu tava bem ruimzinho assim, a primeira coisa que vem na cabeça é o gasto. Vai lá, gasta, e a gente tem consciência que a gente não precisa daquele produto. Mas a gente precisa gastar, porque eu nem dormia. Eu nem dormia. E depois que eu gasto, tá aquela euforia. Que você gasta, você fala, nossa, pra que eu fiz isso? Esses são mecanismos que o cérebro usa para lidar com a angústia que você está sentindo, seja essa angústia passageira, seja essa angústia crônica, seja de uma patologia psiquiátrica. Assim, tem vários comportamentos. Esse é o que a gente chama mais modernamente de comportamentos dopaminérgicos, ou seja, aqueles comportamentos que geram ali um prazerzinho momentâneo, geram ali uma fuga e trazem ali um bem-estar para a mente, para o cérebro, mas que depois, passada essa sensação, aí vem a parte Arrependimento. frontal do cérebro e fala, para que Vem você a gastou fatura. isso? Veio a fatura, não tinha dinheiro para fazer essa compra. Mas Aí a gente apela pra fé. Se passou é porque Deus proverá. Mas Coitado de Deus. não é só compra, assim. Tem gente, por exemplo, que come doce. Tá? Isso a gente ouve muito no consultório e também bastante das mães atípicas, assim, isso de, ganhei 10 quilos em 6 meses, aí, desde o diagnóstico, desde o início do tratamento, porque comer esses junk foods ou comidas com muito açúcar, liberam ali um pouquinho de dopamina, você tem ali um bem-estar, ou seja, a forma psicológica, né? Você até tá fisicamente satisfeito ali, mas cabe um docinho, Então tem gente que compra, tem gente que come doce, come muito carboidrato, tem gente que é abusado de substâncias, a gente começa a beber, começa a usar outras substâncias. Então, tem vários comportamentos dopaminérgicos, por assim dizer, na psiquiatria, na psicologia. Também, a gente tem que falar que patológico. agora está sendo, acho que uma coisa importante na área de vocês, né? Eu trabalho também numa enfermaria psiquiátrica, aumentou muito nesses últimos meses aí a quantidade de internação por jogo patológico. Os bets, né? Famosas bets. E aplicativos em que você pode apostar, assim, né? E até rifa, né? Hoje em dia as pessoas fazem rifa carro, rifa não sei o que lá. Gente, Já virou doença isso daí pra mim, sabia? Sabe um jogo patológico que ninguém dava muita bola, mas tinha muita gente dependente? Bingo. Bingo é um negócio assim que quem tem a predisposição a ser dependente de jogo não pode jogar bingo. É um negócio complicado, assim, né? Vira a madrugada. Quantos pacientes já não tive? Claro, bingo é uma atividade. Não quero ser etarista aqui, mas bingo é uma atividade menos frequente. Você falou de bingo, eu lembrei quando eu era estudante, tinha uma vizinha da frente que era uma senhorinha. Aí ela batia na minha porta porque ela ia pro bingo, eu precisava botar o colarzinho de pérola dela. Ela toda bonita. Bingo era evento social. Eu parecia uma odalisca, dona Nair, finada, dona Nair, minha vizinha de porta. Mas o que eu tenho de pacientes aí, mais que tem uma data de nascimento um pouquinho mais pra trás, assim, viravam à noite, viravam 2, 3 dias direto no bingo, assim, bingo de madrugada, bem complicado. Agora é as bets, né? Agora mudou só
Eu nem Agora você sabia faz que de tinha casa. bingo de madrugada. Sim, Tem. tem. Achei que bingo era na festa junina, só que... Ô, Ju, que inocência sua. Eu achando que era inocente, É. mas acho super. Gente, bingo, aquela carteirinha que a gente fazia com o feijão. Isso aí é- Isso aí é na igreja. Isso é só na igreja, com as crianças. Tem os lugares especializados. São Paulo tem tudo. Tem tudo. Quanto conhecimento, hein, minha amiga? Até de bingo. O que é isso? A noite uma das noites mais famosas do mundo é São Paulo e os bingos. Acho que eu vou começar a fazer uma consultoria agora com o doutor Rafael. Vamos fazer um bingo de uma Fazer um consulta bingo com o Olha só, vai ter gente. Vocês já vão dar o vício pra depois já curar, né? Isso Não, aí. porque é importante. As mães precisam saber da importância de passar com o médico psiquiatra, tirar esse tabu, desmistificar, né? Esse estigma aí, eu não sou maluco. Não, gente, não tem nada a ver. Né? Tá ruim, vamos passar com o psiquiatra, com o psicólogo. A com quem intenção do tiver. psiquiatra, assim, eu costumo dizer isso para as minhas pacientes, para as minhas mães atípicas, o consultório psiquiátrico não é prisão, assim, né? Pô, passei alguma coisa que não foi bacana para você, conversa comigo, não vou deixar um remédio que tá te dando efeito colateral, que tá fazendo você ganhar peso, que tá fazendo a libido desaparecer, a gente vai trocar, a gente tem outras opções na psiquiatria. Eu funciono no meu consultório mais como um conselheiro técnico em psiquiatria do que como aqueles médicos, nossa, bravos e que, não, se você não fizer o tratamento que eu tô propondo aqui, pode ir embora para sua casa, não vou te atender mais. Não, o que eu quero ali é aumentar a qualidade de vida do paciente, da paciente. Então, não tem melhor maneira de conseguir isso do que conversando, do que chegando ali de uma maneira ali com terapias e medicações que não vão atrapalhar a vida da pessoa, que é para melhorar a qualidade de vida dela. Não posso passar algo que vai piorar a vida da pessoa. Bom, você entendeu, né? Com Sair daqui certeza. vai marcar uma consulta, pelo amor de Deus. Voltar, né? Já liga pra Ana, já liga pra Ana verdade. agendar. Lá na Clínica Cum, gente. Na Clínica Cu. Doutora Giana, quero agradecer mais uma vez pela nossa parceria aí do ano de 2025, né? Mas que também vamos estar também nesse ano de 2026. São novos projetos 2026, muitas coisas, né, pessoal? Não vamos contar todos os spoilers de todos os projetos. A Mas doutora vão tá ter. junto ainda com o pod, pessoal. Vai lá pedir desconto pra ela de consulta. Essa Bruna só me pede desconto. Quem não chora não mama. Eu costumo dizer, o não a gente já tem. A gente corre atrás da Da humilhação. humilhação. É por isso que a mãe atípica Não, tem já estresse, depressão. Ó a humilhação que tem que passar. Com o doutor Rafael também, viu, pessoal? Podem me procurar. Desconto especial para quem tá ouvindo e vendo aqui o podcast. Esse doutor Rafael quer deixar algum recado pro pessoal lá em casa? Pessoal, não tenham medo da psiquiatria, tá? Eu sei que a psiquiatria tem um histórico, uma carga muito difícil, aí, traz muito preconceito embutido, que a sociedade tem dificuldade de falar sobre os tópicos. Sei que ainda muita gente pensa que se eu passar em psiquiatra quer dizer que eu tô perdido, tô louco, vou usar os termos pejorativos, assim, que eu não gosto de usar muito, mas tô louco, louca, não respondo mais por mim mesmo. Não é assim, tá? Ou seja, depressão, ansiedade não tiram a sanidade da pessoa, atrapalham muito a qualidade de vida, isso sim. Tá? Então, não fiquem com medo da psiquiatria, não fiquem com medo do julgamento. Também vocês não precisam falar aos 7 ventos. Já patologias não psiquiátricas, já não é comum você ficar falando. Também não precisa abrir para todo mundo, não precisa abrir para a família, para quem for importante para você, da sua rede de apoio. Mas não tenham medo do preconceito, não tenham medo de quem vocês vão encontrar no consultório psiquiátrico. A maioria dos psiquiatras hoje tem uma visão bastante moderna, bastante acolhedora, e tenho certeza que a chance maior é da qualidade de vida melhorar a partir do momento que vocês procurarem ajuda. Isso aí. E aí, Ju, fica até que silenciada. Tô no mudo. Então vamos agradecer, né? Sim. Agradecer finalmente, depois de muitos meses, deu certo as Deu nossas certo, agendas. Glória. Mas valeu a pena, né? Começar 2026, já promessas de ano novo, pensando, né, na saúde mental.
Exatamente. Mental em dia 2026 é o foco, então. Se não é cana, pode ter certeza, é cana, minha amiga. Queria agradecer bastante aqui o convite que eu recebi de vocês. Também não falei na minha apresentação, mas falar agora. É um prazer a todo nosso. Estávamos ansiosos. Precisei sair de férias aqui para conseguir. A agenda não tá para 8 meses, que nem você falou ali, mas Mas tá tá ali para quase. 2, 3 meses, ainda é complicado. Então eu consegui um horáriozinho, eu precisei sair de férias, mas que bom que eu consegui vir. Foi um papo bem bacana aqui, gostei bastante aqui de estar com vocês e agradeço de novo o convite. Não, e com certeza ele vai voltar, né, Ju? Não, Porque o eu que vai acho. surgir aí de perguntas... de Acho que sozinho vai ter que ser É, só o doutor. Rafael, hein? Obrigado. É isso aí. Quer deixar algum outro recado, amiga? Não, tô no mudo. Ela tá refletindo. Então é isso aí, pessoal. Esperamos vocês nas nossas redes sociais. Não esquece de compartilhar, dividir as informações. Você gostou? Então compartilha pro seu amigo, pra sua tia, quem for. E vai lá, ó, deixa seu like, ativar o sininho no YouTube, que é muito importante pra nós do podcast, tá bom? Então um abraço, fiquem ligados, até o próximo episódio. Tchau! Tchau.